Irmãos, eu aceitei a Jesus em 1990. 1990, eu aceitei a Jesus no interior do estado de São Paulo, numa cidade por nome de Dourado. Antes de eu aceitar a Jesus, eu fui testemunha de Jeová durante 12 anos. Servi ali aquela organização, como eles mesmos chamam de organização, a Sociedade Torre de Vigília de Tratados e Publicações, que é a sede aqui no Brasil, é em Cesarolanges e Tatuí, no estado de São Paulo. Eu fui para lá jovem ainda, bem garotão, adolescente, porque minha irmã tinha ido, casou-se com um ancião de lá, e nós acompanhamos. E ali servi como pioneiro regular, pioneiro especial. Morei em Tatuí um ano, morei em Cesarolanges, onde produz as revistas Sentinela e Despertai, um parque gráfico muito grande. Ali produz revistas Sentinela e Despertai para toda a Ásia, a América do Sul e a Ásia também. Tudo é produzido aqui no Brasil nessa gráfica. Nós trabalhamos ali, treinando também pioneiros especiais e regulares. No ano de 90, aproximadamente, no ano de 89, aproximadamente no mês de novembro, eu estava morando em Tatuí, vim fazer uma visita para o meu pai. A gente tinha 15 dias de férias, essa época lá. E eu vim fazer uma visita para o meu pai, que morava no interior de São Paulo, na cidade de Dourado. Quando ali cheguei, o meu irmão mais novo havia se convertido ao Evangelho. Jesus havia salvado ele já tinha levado a minha mãe também. Meu pai ainda estava indeciso. E chegando ali tem um saudoso pastor Paulo Garcia, que hoje dorme no Senhor. Ele estava ali conversando com meu pai. E quando cheguei com as malas e vi ele ali, fiquei indignado por ele estar ali. E nós começamos uma discussão muito acirrada, a pronto até mesmo de eu da minha parte, apelar com ele mesmo em palavras mais grosseiras. E eu me lembro que o pastor Paulo levantou e disse: meu filho, Deus irá te visitar. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Eu disse: tem mesmo, mas não na sua igreja, na sua Babilônia grande, porque para eles todas as igrejas são Babilônia grande. Salvação só para eles. E aí voltei para Itatuí, onde eu estava morando. Lá em Tatuí, num dia evangelizando, ou melhor, vendendo revistas Sentinela e Despertai de porta em porta, com um grupo de 4 moças e 2 rapazes, a gente estava treinando eles para mandar para a Amazônia, lá trabalhar como um pioneiro especial, que é de tempo integral, fazendo esse trabalho. E nós estávamos fazendo esse trabalho quando batemos na porta de uma casa, e essa casa era uma casa de umas irmãs do círculo de oração, que estavam orando. Estava ali orando. Sempre me pergunto assim: como ganhar um testemunho de Jeová? Orar, irmão. Ser cheio do Espírito. Tem técnica. Não adianta você discutir com ele. É a oração. E quando eu estava ali, bati naquela casa, 2 irmãs, uma delas veio, abriu a porta, viu que era eu, caminhou até lá, abriu o portão, viu que era eu e mais 2 moças. E quando elas me atenderam, disse: não, entra aqui, nós estamos aqui conversando aqui, venha cá. E eu entrei com as 2 moças, vi que eram evangélicas, né? E entrei adentro a casa dela. Quando cheguei lá, tinha 4 irmãs. A irmã que me atendeu e mais 3. Elas estavam ajoelhadas no sofá orando. Quando a irmã diz: olha, tem um moço aqui que quer falar do reino de Deus para nós.
E entramos com aquelas duas moças. E quando as duas irmãs que estavam ajoelhadas foi chamada pela outra irmã, as irmãs já levantaram falando em língua estranha. Falando em língua estranha, cheia da glória de Deus. As duas moças que estavam comigo assustou. Saíram e foram embora. E eu tentei sair. Quando eu tentei sair, a porta que estava atrás de mim, eu fechei a porta. E aquelas irmãs começaram a orar e falar em língua estranha, quando Deus tomou uma delas. E disse assim para mim: meu filho, eu usei o meu servo para falar contigo. E ele disse que você era um filho dele escolhido. E hoje eu marco o encontro com você aqui. Foi algo tão tremendo, irmãos, que eu caí de joelho no chão. E aquelas irmãs começaram a orar por mim. Foi algo maravilhoso que eu recebi do Senhor ali naquele local. Saindo dali, não consegui ficar mais. Fiquei alguns dias ali em Tatuí, mas não conseguia trabalhar, não conseguia me coordenar. Voltei para a cidade de onde eu nasci. E fiquei alguns dias na casa do meu pai. Um dia na casa do meu pai, eu tive um sonho. Sonhei com um hino da APA. A minha mãe conversando comigo. E eu nesse sonho eu sonhei com o hino 340. Não sei se é 370 ou 340. Que é um dos tais. Oi? 340. Um dos tais, irmão. E eu sonhei com um grande coral cantando aquele hino para mim. Eu nunca tinha ouvido aquele hino. Quando eu comecei a cantar para minha mãe correu lá no quarto, pegou a harpa e começou a cantar aquele hino para mim. E nós choramos junto naquele dia. Naquele mesmo dia, numa quinta-feira, o meu sogro, que era o pastor atual da igreja lá, a minha mãe chamou ele, eu vim e naquele dia mesmo eu aceitei a Jesus, na minha casa. Isso numa quinta-feira, aceitei a Jesus. Quando foi na sexta-feira, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aí eu casei, só de raiva casei com a filha do pastor. Isso já faz 22 anos. Irmãos, o que Deus tem feito na minha vida, em conhecer a Jesus, entender quem realmente é Jesus, entender quem é Jeová, é algo que não há como explicar, pela grandeza que Deus tem realizado na minha vida. A mão de Deus extraordinária, a mão como Deus agiu, como Deus me tirou de lá. Então, se você perguntar qual é a forma de ganhar um testemunho de Jeová, comece a orar por ele. Ore por ele. Eu tenho uma irmã que até hoje ainda é testemunho de Jeová. E eu sempre oro por ela. E sempre que eu tenho notícia deles, sempre que eu tenho notícia da minha irmã, a gente está vendo como Deus está trabalhando na vida dela. E eu creio ainda, irmão, na salvação da minha irmã. Hoje o meu pai é salvo, é presbítero da igreja, minha mãe é salva, meu irmão é pastor na cidade de próximo a Avaré, em Botucatu, e nós servimos ao Senhor. Olha, irmãos, o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, irmão, é extraordinário. Você precisa crer nisso. Você precisa ser uma árvore frutífera. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa abençoar o pastor Newton, demais obreiros. Muito obrigado, pastor.